os pilares morais da civilização cambaleiam como bêbados. É notória a queda vertiginosa dos padrões de moralidade na sociedade através das épocas. Todavia, ela se acentua como nunca antes visto, e não necessitamos de muita argúcia, de perspicácia, para percebermos que esse problema se mostra desmesuradamente sob qualquer aspecto do comportamento humano, seja em grupo ou isoladamente. Essa distorção, esse rebaixamento dos padrões é explícito nas relações interpessoais, a nível doméstico, a nível social, comercial, religioso e internacional. Desejo compartilhar com você a leitura do Salmo 11. Este salmo foi escrito por Davi há aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, onde o autor discorre sobre a justiça de Deus e o abrigo, acolhimento que ele oferece aos seus amados. É um poema que mostra a confiança de Davi no Todo-Poderoso, a despeito das intempéries no seu caminho, das injustiças e provações às quais esteja suportando. O Supremo Criador de todas as coisas prova os que procedem segundo a sua soberana vontade, do mesmo modo que o faz em relação aos ímpios. Deus detesta a violência e, diante de sua perfeita justiça, perversos não escapam à sua punição. Este salmo nos mostra que Deus é nosso refúgio, bem presente nos momentos de aflição, de angústia, de tribulação, que nos refinam, lapidam e preparam para receber as bênçãos do Criador, ao transpormos a porta do paraíso pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que veio em carne, assumindo nosso lugar no madeiro, onde pagou pelo que jamais poderíamos pagar diante da perfeita justiça de Deus. Assim registra o Salmos 43, versos 1 a 3. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Ao cometerem flagrantes erros, os homens podem escapar da justiça humana, jamais da divina. E temos um exemplo disso em Daniel capítulo 4, verso 32, onde Deus pune, disciplina Nabucodonosor por sua irreverência, autoexaltação, quando o que reina para sempre o prova com grande poder e riqueza. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Passemos então à leitura do Salmos 11, verso 1. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Verso 2. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem
às escuras, aos retos de coração. Se foram destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Verso 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Verso 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Verso 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isso será a porção do seu copo. Verso 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Escrevendo esse poema, que é o Salmo 11, Davi percebe claramente que os fundamentos, os pilares sobre os quais estavam as bases morais da humanidade, estavam arrasados, destruídos, cambaleando. O conteúdo desse salmo nos permite entender que Davi, naquela fase da sua vida, enfrentava dificuldades e ameaças. Davi, sucessor de Saul, o primeiro rei de Israel, o qual governou durante 40 anos, foi um homem profundamente influenciado por demônios, sendo um perseguidor obstinado daquele que seria seu sucessor no reino de Israel, Davi. Davi inicia o registro do Salmo 11 mostrando enfaticamente sua confiança em Deus, conforme lemos no verso 1, no Senhor confio. É uma convicção inabalável do cristão verdadeiro que o Pai é o único refúgio no qual ele encontra absoluta segurança. Os conselheiros de Davi, ao recomendarem que fugisse de diante das ameaças de Saul, falavam pela voz do desespero. Portanto, com suas palavras registradas no verso 1 desse salmo, Davi responde à voz da insegurança, de medo dos seus conselheiros. Podemos assim entender por suas palavras no verso 2: pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras, aos retos de coração. Seus conselheiros, movidos por emoções exclusivamente humanas, lhes diziam para procurar um lugar onde estivesse seguro contra as ameaças que pairavam sobre ele. Eles priorizavam a segurança humana em relação à proteção do Onipotente. Vislumbrando um cenário de completa desordem em redor de si, concluíam que nenhum esforço recompensaria, valeria a pena, frente à instabilidade diante deles. Esta foi a razão das palavras dos seus conselheiros, no verso 3 desse salmo. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? No verso 4, Davi chama a atenção para a soberania de Deus, mostrando que não há o que escape aos olhos daquele que se assenta no trono mais alto, o único que governa tudo e todos, conforme lemos. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Esta é a mesma conclusão que Abacuque, no capítulo 2, verso 20 do seu livro, expressa. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Confirmando o ensinamento da palavra de Deus, referentes ao fato de que, embora o Criador Supremo seja transcendente, examina todo o ser humano, e isso ele o faz no seu trono, lá no céu, governando toda a sua criação de forma inseparável de sua natureza, de forma inerente.
Sua prova inclui tanto justos quanto ímpios, o que está explícito no verso 5 deste salmo. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Davi termina o Salmo 11 louvando a Deus e sua justiça e declara no verso 6: sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, e isto será a porção do seu corpo. Observemos que esta foi a punição que impôs a Sodoma e Gomorra por sua devassidão. Enfatiza em suas palavras, ao concluir este salmo, que os retos contemplarão a face do único que é perfeitamente justo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Você consegue perceber isso? A voz de Deus fala ao coração do homem pelo Espírito Santo em todas as épocas, independente do nível do seu intelecto, de forma sublime, inconfundível, trazendo paz e segurança a despeito da agitação do mar, pois não há o que escape à sua autoridade que esteja fora do alcance da sua justiça perfeita e amor incomparável. Ouça a voz que fala ao seu coração antes do seu último momento. Este é o meu desejo. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.